Mas a boa parte dos trabalhadores, o trabalhador, ele não tem a liberdade de escolha. Ele é conduzido para um determinado processo. Né? Ele trabalha no que dá, no que pode. Ele pode até sair do aplicativo para ir lavar carro, pode sair de lavar carro, ele vai continuar imerso numa sociedade, numa condição exploratória. Vamos lá. Uma sociedade onde avança imensamente a quantidade de pessoas submetidas ao trabalho de entrega por aplicativo. Onde que isso acontece? Nas grandes cidades. Sim, pois é. Num enorme desemprego, em que a pessoa recorre a qualquer possibilidade de conseguir algum tipo de trabalho. E nessa sociedade em que você tem pouca oferta de emprego, em que as pessoas vão recorrer a qualquer coisa, mesmo que elas sejam submetidas a um sistema maior de exploração, elas vão se colocar ali. E há uma rotatividade gigantesca de pessoas, e o desemprego elevado ele é benéfico a quem explora o trabalho, principalmente a quem vai criar condições mais precárias de trabalho, porque as pessoas não têm tantas opções assim, porque lavar carro não tem tantos lava-jatos, né, disponíveis. Então, ela vai para onde está oferecendo a maior quantidade de vagas, mesmo que seja. Isso é a mesma lógica do início do processo da Revolução Industrial. Você expropria terras, as pessoas são expulsas do campo, isso lá no início da Revolução Industrial. Expropria-se terras rurais, as pessoas são expulsas dos campos, buscam as cidades como locais para conseguir viver de alguma forma. Não há ocupação que gere condições de garantir o sustento da vida, exceto aquela fábrica que está ali. Ela determina a contratação, o tempo de trabalho, o nível de exploração, dispensa e contrata quem ela bem entende, e as pessoas são submetidas a 14 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Podem ser... eu não quero viver isso. Ok, está dispensado. Mas é a única condição que você enxerga ali numa sociedade que te delimita para aquilo. Então, hoje... Eu entendo. Se o rapaz abandonar a moto e a entrega, ele vai fazer o que amanhã para pagar a conta? Então ele está num ciclo. Mas isso vem do próprio capitalismo, que é a chamada corrida dos ratos, né, que ele fala. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte. Você tem uma sociedade que é livre e que tem oportunidades. Tudo bem que nem toda oportunidade para todo mundo. Eu sei dessa questão das possibilidades que cada um tem de agarrar essas oportunidades, mas elas existem. Alguém que está desempregado e tem uma moto pode, com poucos cliques no seu smartphone, começar a ganhar dinheiro só para andar com essa moto e levar um bagulho de um lugar para o outro. Então, assim, isso é uma geração de emprego, de oportunidade. Mas o iFood paga muito pouco. Tem um 99, tem não sei o quê. Aí você, assim, sem mudar de ramo, você desinstala o aplicativo e instala outro aplicativo, você tem uma outra oportunidade, janela de emprego. Sim, no momento onde você tem uma alta desemprego, as pessoas procuram aquilo que é mais óbvio. Quando você tem uma alta procura, a ideia é tipo assim, o dinheiro é um só. Você tem muitos trabalhadores, reduz a hora do trabalho, ela vai ficando cada vez mais desvalorizada. Um exemplo fácil que a gente vê sobre isso é o trabalho manual, o trabalho doméstico brasileiro. É mal remunerado se você pegar como, por exemplo, a Austrália. Lá ninguém faz trabalho doméstico. Quando você contrata uma pessoa, um diarista ou uma diarista, é peso de ouro. Aqui é um valor bem mais em conta. Questão até de oferta e demanda, pelo menos eu visualizo assim. Então, eu não vejo como uma demonização, porque às vezes uma pessoa que antes só tinha uma moto, há 10 anos atrás, só tinha uma moto e nada mais, e tinha que procurar de restaurante em restaurante uma oportunidade, pelo amor de Deus, deixa eu ser motoboy para ganhar gasolina mais um salário mínimo, agora o cara pode, no aplicativo, ter essa oportunidade. Então, e aí que eu falo, você não precisa fazer aquilo para sempre, você pode ir galgando outras coisas e vai crescendo na vida que, ao meu ver, o capitalismo ele traz essa possibilidade de você ascender. Por mais que não seja justo, você com certeza vai rebater isso daqui a pouco, mas eu estou dizendo o seguinte, ao contrário do que nós verificamos, eu já vou entrar nesse assunto, de sociedades que estão mais próximas do socialismo no mundo atual, que parece
que você não tem muita flexibilidade de ascensão ou queda social, o capitalismo permite que um motoboy, se fizer direitinho, com inteligência, ele pode ser rico daqui a 10 anos. Nada impede ele disso. Então, assim, é um problema? É. O cara trabalha 12 horas por dia para pagar boleto, o motoboy? É. Mas talvez ele esteja sendo grato por isso por enquanto ele não tem uma coisa melhor. E talvez ele não tivesse nem isso numa outra sociedade onde esse tipo de liberdade econômica não fosse permitido. Como talvez as sociedades que nós vemos, alguns países que estão mais abraçados, próximos ao socialismo. O que você vê com relação a isso? Qual a sua opinião com relação a isso? Bom, primeiro, não tem tantas oportunidades assim como fala-se. Né? E, mais uma vez, a exceção não pode ser considerada a regra. Se um motoboy ascende, acumula-se, fica rico, não significa que essa é a regra. Não existem as oportunidades. Pelo contrário, existe uma falta de oportunidade gigantesca. Então, vou pegar aqui um exemplo que talvez seja mais fácil visualizar. Jogador de futebol. Todo mundo no Brasil, a cultura brasileira bombardeia o futebol como um esporte nacional. Então, desde que você nasce, o futebol está na tua vida. Está na tua vida. O pai compra a camisa do time que ele torce para o filho antes do filho nascer. Já carimba ele ali como torcedor daquele time. Né? Então, é uma cultura que está te bombardeando. Eu não gosto de futebol. Eu, particularmente, não gosto de futebol. Não vejo futebol em casa. Não torço para nenhum time. Não gosto assim, não tenho essa paixão. Eu assisto, Copa do Mundo, gosto da festa. Se tiver ligado à TV, você até vê. Né? Vejo, gosto de viver jogadas bem feitas, gosto de ver jogo, bom jogo. Mas não vivo a minha vida para isso. Não tenho um time que eu me dedique a acompanhar cada ponto que ele faz num determinado campeonato. Eu nem sei quando começa, quando termina o campeonato. Então, eu não tenho essa paixão pelo futebol. Né? Uma coisa mesmo. Teve a Copa do Mundo, tem férias, folga na Copa do Mundo, tem bares cheios, reúne gente em casa. O que menos me importava ali era o futebol. Mas eu sei que isso é uma cultura da sociedade brasileira, em que as pessoas estão imersas, há uma paixão, há um envolvimento, as pessoas torcem acaloradamente pelos seus times. Né? E chega na escola, todo garoto que já recebeu o uniforme que o pai disse que ele vai ter que torcer para aquele time desde que nasceu, ele chega na escola, qual que é o esporte que todo mundo está praticando? Aquele que a sociedade está bombardeando. Então todo mundo vai jogar bola. Sim. Eu não sei você, eu sou péssimo jogador. Nunca soube jogar futebol, não tenho nenhuma habilidade com a bola, mas toda vez eu tinha que jogar bola na escola, com os meus amigos. Final de semana a gente marcava jogo de futebol. Eu joguei muitas vezes. Ser ruim não me impediu de jogar. Nessa sociedade imersa na cultura do futebol, muitos garotos desejam ser jogadores de futebol. E aí olham o Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar. Mas quantos garotos que entraram na escola desejando ser jogador de futebol se tornaram o Neymar? Uma fração mínima. O Neymar não, só ele é o Neymar, mas alguém comparável a. Ok, então vamos lá. Quantos garotos que desejaram ser jogador de futebol de fato conseguiram? De fato conseguiram ser um jogador de futebol? Muito pouco. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Ser um jogador de futebol é o sonho do Real Madrid, do Barcelona, do Paris Saint-Germain, é uma fração. Então, mas o Neymar conseguiu, você vai conseguir. Não. Existe uma série de entraves no meio do processo que não vão conseguir. Não é dada condições para todo mundo se tornar um jogador do Real Madrid. Há um processo de afunilamento que vai deixando para trás uma série de outras pessoas. Ou porque o garoto precisou trabalhar para ajudar a pôr comida em casa, então não dava para ficar pensando em futebol,
ou porque ele não teve alguém que olhou para ele e deu aquela oportunidade X que poderia ser, ou porque, enfim, vai se funilando. O que eu estou falando? Dizer que um motoboy pode ser rico não significa que todos os motoboys têm essa condição. Eles estão ali trabalhando na entrega de alimento porque é a condição que lhe é possível alcançar algum nível de ganho para que ele possa ter o sustento da sua vida. Quando você tem milhares de pessoas submetidas a essa condição e que eles não têm muitas oportunidades, porque a sociedade tolhiu, afunilou. É óbvio que alguns vão mudar, vão passar, mas a grande maioria, tanto da classe trabalhadora, em qualquer outro nível de emprego, estão submetidos a empregos que são baixos remuneratórios. E aí ele pode sair de motoboy e ser ajudante de pedreiro, ele pode sair de ajudante de pedreiro e ser lavador de carro, ele pode sair de lavador de carro e, enfim, ele vai mudando, mas ele vai estar sempre numa escala, num patamar de baixa remuneração. E aonde que o sistema garante uma grande quantidade de pessoas dispostas a estarem nesse processo de mudança, de rotatividade de emprego de baixa remuneração, ou mesmo permanência, né, num determinado emprego, onde a sociedade não oferece as condições de estudo que são necessárias para que as pessoas almejem melhores remunerações, numa sociedade de violência. Não dá para a gente querer dizer que o garoto que está imerso numa sociedade de violência, em que ele sai de casa e vê cotidianamente que houve assassinato, morte, assalto, não sei o quê, o pai desempregado, aquele garoto tem a mesma condição de um garoto que mora no plano piloto, que tem um arcabouço de proteção em torno dele, em que ele é posto dentro da escola e retirado de dentro daquela escola com toda a segurança. Então, a sociedade não oferece igualdades de oportunidades, óbvio, você sempre vai ter um Neymar. Você sempre vai ter, sei lá, qualquer outro jogador de futebol. Estou falando do topo. Mas você não vai ter condição de todo mundo estar ascendendo assim como a ideologia prega. Né? Esse nível de competitividade e de pegar a exceção para demonstrar que a possibilidade existe é você esquecer que para trás ficou uma série de outras pessoas. E outros fatores também que ajudaram ou atrapalharam a ascensão ou queda. Então, aquelas pessoas que ficaram para trás, elas só são esquecidas, só são culpabilizadas por elas próprias não terem ascendido, não terem acessado os níveis mais altos da sociedade de consumo, porque é culpa dela, porque é falta de esforço, porque é falta de vontade, que é falta de oportunidade. Não é. Então, assim, uma sociedade justa é uma sociedade em que, primeiro, você oferece condições para as pessoas terem uma educação de qualidade em qualquer localidade que ela more. Uma sociedade justa é uma sociedade que ofereça o básico para as pessoas de segurança, de higiene, de acesso à cultura, de acesso a transporte. Você não pode segregar as pessoas porque elas não têm condição de acesso à mobilidade da cidade, que acontece muitas vezes.